Olá, pessoal do sexto ano, continuando as nossas aulas de geografia, certo? Hoje nós vamos recapitular um pouquinho sobre o conteúdo da aula anterior para darmos continuidade, certo? Então vamos lá os tópicos da aula de hoje. Capítulo 6. As formas e os agentes internos do relevo. Apropriação do relevo pela sociedade. Páginas 143 a 146. Lembrando, vamos recapitular o que foi tratado nos dois vídeos da aula anterior, certo? Os dois vídeos bem breves com relação a essa temática. Essa primeira figura é uma figura que representa um mapa, certo? Um mapa físico. Qual o sentido? Para representar as principais formas, as principais aparições do relevo dentro do território brasileiro, certo? A gente pode observar as planícies, os planaltos, as áreas mais elevadas, certo? Isso com relação ao território nacional, ao território brasileiro. Então, vamos ao tópico. A apropriação do relevo pela sociedade. Quando a gente fala em apropriação, a gente está falando no momento de dominação. É o momento quando o ser humano, enquanto ser único ou ser movido em uma sociedade, ele vai utilizar, ele vai se apropriar do relevo, certo? Então, vamos só puxar esses tópicos, passando um pouquinho do histórico, até as questões mais centrais do conteúdo. Então, numa questão histórica, a gente tem dois momentos, ou duas formas de sociedade, ou duas formas de comportamento humano. Isso a gente está falando, pessoal, das primeiras sociedades, das primeiras povoações, certo? Então, a gente tem dois quesitos, o nomadismo e depois o sedentarismo, certo? Quando a gente fala do nomadismo, a gente está falando daquela relação do ser humano com a apropriação do relevo, assim como a gente está falando também do sedentarismo. Então, o nomadismo consiste em uma prática onde um homem ou um grupo humano, ou grupos humanos, vagueiam por diferentes territórios. O que é esse vaguear ou vagueiam? Eles ficam se movimentando por diferentes territórios dentro do planeta Terra, ou independente de qual local ele esteja sendo citado. Nesse processo de locomoção, ou seja, de movimentação pelo espaço, essas comunidades utilizam-se dos recursos oferecidos pela natureza até esses se esgotarem. Então, qual era a principal base do nomadismo? Uma única pessoa ou grupos de pessoas, lembrando do homem pré-histórico, viviam vagueando, viviam andando, certo? Dentro dos diferentes territórios. E aí eles chegavam no local, consumiam a água, consumiam o alimento, fosse a caça, fossem as frutas. E aí quando esses recursos que forneciam instrumentos para desenvolver a vida deles ali acabava, o que acontecia? Eles iam migrar para outro local em busca de comida, em busca de água. Passaram-se os anos e a gente surge para um outro momento, que seria o momento do sedentarismo. Essa sedentarização também influenciou na fixação dos grupos em um único lugar. A prática da agricultura possibilitou o plantio e a colheita de semente. Então, no sedentarismo, quando a gente fala no homem sedentário ou na sociedade sedentária, a gente está falando do momento onde o homem passou de ser um ser migrante, está se locomovendo no espaço e ele passou a se fixar. E aí vão surgir as primeiras vilas, as primeiras cidades e aí por diante, certo? Por que isso acontece? Quais são os principais fatores? O descobrimento do fogo influenciou, o descobrimento por algumas técnicas de alimentação, o melhoramento nos instrumentos de caça e de pesca, por exemplo. A agricultura influenciou muito, certo? Pois é a partir do alimento, é a partir do solo, é a partir do que aquele ambiente ia favorecer, que essas pessoas iam fixando residência. O que é o fixar? Deixavam de
viverem migrando e passaram a fixar residência em um só local, certo? Então, a agricultura foi um grande passo para isso. Lembrando que, pessoal, para a formação das primeiras cidades e primeiras civilizações, qual era o ponto-chave? O que esse ambiente tinha que ter para favorecer essas sociedades a deixarem de ser nômades e passarem a ser sedentárias? Primeiro de tudo, teria que ter água. Então, essas primeiras civilizações, elas iam se fixando mais próximo aos rios, aos lagos, porque a água é fundamental. Iam observar o que mais? Se o solo era fértil, para que pudesse proliferar a sua agricultura, seja o cultivo do milho, o cultivo do arroz, enfim. Iam perceber se nas redondezas teria algo voltado para caça, frutos, sementes, certo? Então, a gente tem esses dois tópicos de evolução dentro da sociedade, pensando o homem pré-histórico, beleza? Essa figura representaria uma imagem de um grupo nômade, ou seja, aquele grupo que está sempre migrando, sempre se movimentando, fica um pouco em um território, usa alimentação, usa água, e aí vai migrando, certo? A segunda imagem representaria um grupo sedentário, pensando o sedentarismo, já começando a pensar essa questão das primeiras formações, das primeiras vilas, né? Percebam aí a proximidade da água, as primeiras formações, as primeiras moradias, as primeiras cabanas, certo? Lembrando que, para esses dois aspectos, a gente vai vendo que tem essa evolução do ser humano, onde ele vai percebendo que a natureza pode fornecer elementos para ele, para que ele utilize, tanto para alimentação, para viver, para construir, certo? Só para recapitular, pessoal, a gente vê uma forma de evolução. No início, a gente vê que o ser humano ele vai buscando os recursos naturais no sentido de sobrevivência. Alimentação, água, buscando o solo. Daí, então, a gente vai vendo essa evolução do ser humano já buscando na natureza, né, o uso do relevo de diferentes formas, já pensando no sentido do desenvolvimento e já puxando para a questão de comércio, para a questão de lucro, isso aí já num tempo mais futuro, certo? E aí vão surgindo, com relação a esse quesito, né, um dos grandes pontos, já que seria a agricultura, para dar essa grande alavancada, essa grande mudança com relação ao nomadismo para o sedentarismo, vão surgindo as primeiras técnicas agrícolas, certo? Ou seja, as primeiras técnicas voltadas para a agricultura. E aí surge uma técnica chamada de terraceamento. O que seria o terraceamento? Seria uma técnica voltada para a contenção de erosões causadas pelo escoamento da água em áreas divertentes. Quando a gente fala de contenção de erosões, a gente vai lembrar de quesitos fortes como a água das chuvas, por exemplo, o vento, o calor do sol, por exemplo. Quando a gente fala em áreas divertentes ou áreas mais íngremes, a gente está falando das áreas mais altas, certo? Relevos de montanha, relevos de grandes planaltos, relevos de grandes morros. E aí o terraceamento, ele vai usar essa forma de relevo ao seu favor, certo? Vamos pensar o seguinte, pense em uma área de relevo de planície e pense em uma área de relevo de montanha. De uma forma bem simples, qual é a melhor área para você fazer um plantio de uma determinada escolha de agricultura? Seja o feijão, seja o arroz. De uma forma mais lógica, você pode pensar planície, certo? Então, nem toda sociedade se deparou com um relevo favorável. Então, a técnica do terraceamento usava qualquer tipo de relevo a seu favor e usava os relevos mais altos, certo? E o terraceamento ele foi criado por uma sociedade que se destacou bastante, chamada dos Incas. Então, como era o terraceamento? Observem aí a figura.
aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. O que é uma área inclinada, professora? Justamente esses relevos mais altos, como montanhas, como morros, certo? E aí você vai nivelando esse relevo no sentido de rampas. Com isso, as águas das chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos do solo e causando menos impacto sobre ele. Por que o terraceamento ele é criado num tipo de relevo desse? Sempre que tiver chuvas, por exemplo, quando a água da chuva ela bate no solo, qual é a frequência dela? Ela vai sempre escorrer, ela vai sempre escoar. Com isso, ela vai levar fragmentos do solo e aí ela vai causar erosões, ela vai causar desgaste naquele tipo de solo. Para a agricultura, isso não é bom, pois numa velocidade muito forte, essa água vai levar os nutrientes que o solo tem e esses nutrientes vão fornecer uma melhoria para aquele determinado alimento que você cultivou. Então, o terraceamento usava esse relevo mais alto de uma forma que pudesse absorver a água e pudesse desenvolver a sua agricultura. Em que sentido? Observem a figura. Perceba que é como se fossem cortados em batentes, certo? Esse relevo. Lembrando que isso é uma técnica dos povos incas. O que é que acontece? Quando a água da chuva batia, pensando esses batentes, pensem aí uma escada. Se você jogar água no topo dessa escada e ela for descendo nos batentes, ela vai perdendo a sua força. E nesse sentido, quando a água da chuva bate no topo desse relevo que ela vai descendo, ela vai perdendo a força e assim o solo não vai sofrendo esse processo de erosão, o que vai permitir um tempo determinado para que cada uma das parcelas absorva os nutrientes da água e assim vá nutrindo a sua planta. Criadores do terraceamento, que seriam justamente o Império Inca ou a Sociedade Inca. Essa figura, pessoal, é só para representar para vocês, certo? A localização dessa sociedade. Foi uma das primeiras sociedades que existiram no planeta. Um exemplo de grande sociedade residindo na América, ou seja, no nosso continente, que pegava territórios tanto da colônia, quanto do Chile, quanto da Argentina, e vocês podem perceber nessa figura. O que elas fizeram? Diferentes dos povos que viviam na Ásia, em algumas áreas, como a gente viu essa figura anterior, que também trabalharam o terraceamento, mas em anos depois, nessas áreas aí são áreas de montanha, de relevos bem altos. Então, essa sociedade, ou ela usava o relevo ao seu favor, ou ela não iria poder desenvolver uma boa agricultura, certo? Então, essa técnica de agricultura, usando um relevo que talvez não fosse favorável, um relevo mais alto, é utilizada até hoje e que teve por criação a sociedade dos povos incas, certo? Entra também um outro quesito muito importante, chamado de plantio de curva de nível. Aproveitamento dos relevos de morro e de montanhas, ou seja, mais uma vez, é percebido que nem sempre essas primeiras sociedades se depararam com relevos que fossem favoráveis para desenvolver sua agricultura ou construir as suas moradias, por exemplo. Então, a curva de nível ela é bem parecida com o terraceamento, mas qual é o grande diferencial? Percebam aí nessa figura como é que acontece. Além de ter esse corte no solo para facilitar essa absorção da água, percebam como é que é plantado cada um desses elementos que está aí, no sentido de estar aquele desenvolvimento da planta e tendo aquele acúmulo da água que vai escorrendo sempre que a água da chuva bater. Então, aproveitando relevos de morro e relevos de montanha, favorecendo o seu inclinamento para o desenvolvimento da agricultura, trabalhando assim a curva de nível. O plantio em nível é recomendado para terrenos íngremes. Relembrando, um terreno íngreme, pessoal, ou um relevo íngreme, é aquele relevo mais alto, as famosas ladeiras, certo? Sempre respeitando os declives da região.
acompanhando as curvas de nível. Cada linha do plantio funciona como um empecilho, ou seja, dificulta, diminui a velocidade que a água vai passar nesse terreno, cada vez que ela bater na superfície desse terreno, certo? Essa figura é só uma imagem representando para vocês como funciona realmente, né, esse sentido de plantio de curva de nível. Observem que em cada uma das camadas tem a absorção da água, porque essa técnica facilita isso, esse acúmulo da água. Percebam, pessoal, que falando do terraceamento, falando do plantio em curva de nível, falando dessa transição, dessa mudança entre o nomadismo e o sedentarismo, a gente está falando de diferentes etapas, de diferentes formas de sociedade, no sentido da utilização do relevo ao seu favor, certo? Seja para moradia, seja para agricultura e diferentes atividades. A gente vai passar a falar então agora com relação aos problemas de ocupação humana em diferentes formas de relevo. Pois a gente sabe que por mais que a natureza nos forneça elementos como a água, solos férteis, diferentes formas de relevo, planície, planalto, chapadas, depressões, a gente sabe que a formação de cada uma das sociedades, ela também vai trazer problemas, certo? Então, as melhores áreas para a povoação, ou seja, para a habitação, para a construção de casas, são quais tipos de relevo? Planícies, depressões e topo dos planaltos. Pois o relevo favorece a construção das moradias e toda a habitação, diminuindo os riscos de acidentes, como deslizamento de terra. A água das chuvas é um forte influenciador dos deslizamentos de terra. O que seriam esses deslizamentos de terra, pessoal? Imagine o seguinte: cada vez que a chuva bate, cada vez que essa água das chuvas vai bater no solo, ela vai levar consigo fragmentos do solo, que a gente vai chamando de uma forma de erosão. Então, esse solo que está lá no topo de uma montanha, no topo de um morro, ele pode deslizar vagarosamente até chegar numa base mais abaixo. Imaginem aí quando você tem várias construções, várias casas, várias pessoas vivendo no topo de um morro, no topo de uma montanha. E aí você tem frequentemente acontecimento de fortes chuvas. Imaginem aí esse relevo se fragmentando, escorrendo, descendo no sentido de um relevo mais baixo. Imagine os estragos. Imagine o tanto de acidente que pode acontecer. A esse tipo de acidente a gente chama de deslizamentos de terra, que a gente vai ter fortes elementos. O próprio relevo, que é um relevo mais elevado, e a forte incidência da água da chuva, como um fator de erosão. Essa figura é só para a gente centrar, certo? Esses tipos de relevo que são falados em qual sentido? No sentido de serem mais fáceis, de serem mais fáceis de povoar, de construir e de habitar. Observem aí, relevo de planície, planaltos, né? E quando a gente fala nas depressões, possivelmente a depressão mais relativa, que não é um ângulo mais profundo, certo? Isso, pessoal, a gente está pensando no sentido de construção de casas, de moradias, no sentido mundial, certo? Pensando quando o relevo, ele propriamente já favorece, já é a sua formação natural. A gente sabe que hoje o ser humano ele tem técnicas onde ele pode pegar uma área de um morro bem alto e começar de alguma forma a tirar esse solo até o momento que ele vai conseguir modificar esse relevo, ele pode passar um relevo de planície. Acontece, mas isso a gente está falando de uma tecnologia, né? A gente está falando da modificação do próprio homem.
e não de um relevo natural. Então, quando a gente fala que existem essas construções em áreas mais elevadas, topos de montanha, topos dos morros, né? Ou em locais de depressões absolutas, por exemplo, a gente diz que essas construções elas vão surgir e vão formar áreas de risco. Por que áreas de risco, professora? Áreas de risco para o solo? Não propriamente. Áreas de risco para os seres humanos. Pois pensem o seguinte, observem essa figura. Se você constrói no topo e tem grande frequência de chuva, essa água vai movimentar o solo e essas construções vão descer juntamente com a água. Pode acontecer. Ou as casas vão rachar, diversos acidentes podem acontecer. Se não acontecerem no topo, podem acontecer com as construções que estão lá embaixo. Essa configuração de sociedade a gente configura como uma área de risco. Risco à vida humana. Professor, e por que isso acontece? Por que as pessoas não só constroem planícies? Porque a gente sabe, pessoal, também tem um quesito social, não é verdade? Nem todo mundo vai ter as mesmas condições para construir ou para comprar uma moradia em uma área que não apresente nenhum risco ambiental, nem de chuvas, nem de enchentes, nem de deslizamentos, infelizmente, certo? Então, essas são as formas de problemas sociais causados pelo mau uso ou uso indevido de diferentes formas de relevo, isso pensando a construção, a habitação. E isso a gente está pensando, pessoal, os famosos ou a criação dos sítios urbanos ou das grandes cidades, onde podem aparecer esses tipos de problemas, certo? Essa figura é só uma representação desse problema social, desse problema ambiental presente no Brasil. Rio de Janeiro é um dos estados onde acontece o maior número de deslizamentos de terra. Isso acontece em todos os anos, certo? Pois existem grandes áreas de topos de morro, grandes áreas de relevos mais altos, onde as pessoas, às vezes menos favorecidas, na sua maioria, que não têm condições de ter uma construção, de fazer a sua casa, de comprar uma moradia em um relevo mais favorável, vão infelizmente construir nesses topos, nessas áreas mais elevadas. E aí, devido ser um estado onde tem uma grande frequência de chuvas durante boa parte do ano, esses acidentes sempre acontecem, pessoal. Sempre acontecem mortes, sempre acontecem deslizamentos, construções são perdidas. Quando as pessoas acontecem de não poder se mudar, por exemplo, desse local, elas permanecem lá. Mas os riscos sociais são muito grandes, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Recapitulamos um pouquinho o que foi falado na aula anterior e passamos a observar algumas técnicas agrícolas, assim como a própria habitação do ser humano. Uma observação. É sempre muito melhor, é sempre mais favorável você não tirar a vegetação que esteja em um relevo. Independente se é um relevo de planície, independente se é um relevo de morro, de montanha. Por quê? Porque sempre que tiver uma grande vegetação e chover, por exemplo, essas plantas elas vão diminuir a velocidade da movimentação da água quando bater no solo, o que vai diminuir a quantidade de problemas e de riscos sociais. A partir do momento que você limpa toda uma área, tira toda a vegetação, você deixa ela limpinha, só o solo, professora, mas facilita muito, mas ao mesmo tempo você está possibilitando problemas sociais, certo? Porque toda vez que a água das chuvas bater, ela vai escorrer do seu movimento natural e ela vai levar fragmentos do solo, certo? Então, ter a vegetação, ter as plantas no solo, elas facilitam muito, pois além de elas arborizarem, elas vão diminuir esses problemas, esses riscos sociais, certo? Então, até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço e bons estudos. Não esqueçam de reler o conteúdo do livro, certo?